delongas, vamos chamar a fera. O Lucas vai estar chamando o Danielzinho aí. Vamos começar o nosso papo. Ele tá na Eletrovel. Isso. Acho que é Fala, Arthur. E aí, cara? E aí, meu querido? Bom falar contigo, bicho. Pô, uma honra. Cara, assim, ó, trazer um cara igual você, de uma importância tão grande, um cara tão compromissado aí com muita coisa, eu consegui te trazer aqui numa segunda-feira à noite. Pra mim que é uma honra muito grande, viu, Dani? Tá te recebendo aqui no nosso canal hoje. Você deve acompanhar nosso canal toda segunda-feira. Eu tô falando com um grande nome nacional aí, instrutores, pessoas que têm feito diferença no Brasil. E quando eu e meu filho, nós trabalhamos em cima dessa nova etapa que a gente queria trazer para o nosso público de empreendedores notáveis, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Tá? Meu Deus. Que bom, cara, que bom. É um prazer muito grande de ser seu parceiro, seu amigo e ser o seu fornecedor, né? Amanhã mesmo a gente tá entregando os seus tapetes novos aí da Marrow. Mano, assim, ó, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fala pro pessoal aí o seu nome, a sua empresa e pra gente começar aí um bate-papo aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. É uma honra. Quando tu me fez esse convite, e eu tava com a agenda lotada, cara. Eu tava com a agenda lotada, tinha compromisso. Tu falou, não, tem que ser na segunda-feira que eu já me programo. Deixa comigo que eu faço questão. Já fui ali e dei um jeito de estar aqui, cara. Eu faço questão, tu sabe que tu é um dos meus vendedores número 1, né? Eu também sou muito fã de ti. O cara que chega aqui e é amigo de todo mundo e sabe conversar, sabe exportar e vai chegando. E, cara, é impressionante, tá? E os produtos que tu vende são os melhores do Brasil, né? Não tem como a gente não ser parceiro, né? Ainda mais isso aqui de Floripa, não tem como, né? Principalmente a Marrow, hoje estava falando aí da Marrow. Meu Deus, eu adoro esses elevadores, tá? E tô ansioso para chegar ao tapete, tá? Aqui a mecânica Eletrovel fica aqui no Cobrasol, né? É uma mecânica que já tem desde 1993, então é uma empresa da minha família, fica no Cobrasol e hoje a gente tem 4 business na mecânica Eletrovel e no ramo de câmbio automático a gente é referência hoje no Brasil, né? Somos uma das top 5 referências no Brasil aí, de tantas outras oficinas que tem, mas a gente está trilhando um caminho bem bacana mesmo, bem diferenciado. E também a mecânica geral, onde a gente tem uma esteira de produtos, a gente consegue atender bastante clientes, faz motor, faz freio, faz suspensão. E aí a gente tem uma área de peças também, que a gente é fornecedor de peças para câmbio, voltadas para câmbio, onde a gente importa peças e também peças seminovas, onde a gente recondiciona e vende aí para o Brasil inteiro, né? E a gente está com uma área agora, que é essa área de treinamento, que eu vou estar de parceria contigo aí nessa brincadeira. Isso mesmo. Para vocês que estão chegando agora, eu estou falando com o Daniel Areias, é o proprietário da Mecânica Eletrovel, é uma empresa familiar. Ele, durante nossa conversa, ele vai explicar para vocês como é que foi a evolução dessa empresa, que nasceu em 93, e ele, de um tempo para cá, ele assumiu a rédea da empresa. Tive conversando com os seus pais ali naquele churrasquinho que eu participei há 2 semanas atrás, que eu fui levar o Toshio aí para bater um papo com vocês. A sua mãezinha e seu pai falaram assim, olha, no dia que o Daniel assumiu nossa empresa, ela chegou no patamar que você está enxergando. Então, assim, eu vi nos olhos dela, e uma mãe falando, cara, eu fiquei, assim, chocado, né, feliz de ver uma mãe, assim, ó, tipo assim, graças a Deus, meu filho assumiu a empresa, a gestão da empresa, e nós, deu boom, né, virou a chave, né. E assim, mano, assim, como que nasceu a Eletrovel? Ela nasceu em 93, seu pai começou, seu avô, você herdou isso de quem? Só ilustra pra gente ter uma ideia, como é que começou essa trajetória? Então, Arthur, meu avô já era mecânico, né? A gente vem de uma família de mecânicos. Meu avô era mecânico, aí meu pai depois virou mecânico. Eu lembro quando eu tinha 3 anos de idade, eu já ficava do lado dos carros ali com a lanterna acesa, meu pai, meu avô consertando. Então, meu pai dele foi chefe de oficina da Coca-Cola, ele trabalhou para a Coca-Cola trabalhando com caminhões. Durante muitos anos, acho que 10, 12 anos. Quando ele saiu da Coca-Cola, que a Coca-Cola foi vendida para voltar, ele saiu e montou a mecânica Eletrovel. Na época ele montou junto com meu tio e começou, como 90%, acho que praticamente todas as oficinas começam assim, que é aquele mecânico técnico que não entende nada de gestão, junta ali um dinheiro, né, juntou com outro sócio que também não entendia nada de gestão, e os dois meteram a cara e montaram o Eletrovel. E em pouco tempo começaram a brigar, por causa de cada um pensava de um jeito diferente, não tinha um plano ali. E meu pai comprou a parte do meu tio
e começou a tocar sozinho. E eu tinha 5 anos, né? Quando ele montou ali a empresa. A empresa foi devagarinho, meu pai trabalhava sozinho, depois veio o seu Paulo, não sei se chegasse a conhecer o seu Paulo, trabalhou 20 anos com a gente aqui. E se aposentou na casa. E daí trabalhou 20 anos com a gente aqui, daí veio o seu Paulo. E foi devagarinho crescendo, né? Porém, meu pai sempre com aquela visão de operacional, né? Não era tático, não era estratégico. Então, ele estava sempre preocupado em ali apertar o parafuso, consertar o carro e, às vezes, não conseguia ganhar dinheiro. A empresa, durante muito tempo, a gente trabalhava muito, porque ele era um baita técnico. Era assim, onde a Electrovel ganhou bastante nome já desde aquela época. É onde a gente resolvia um monte de pepino. Lembra que veio os golzinhos, a injeção eletrônica, lá para 95, 96. Ali ele já dominava. Aí a gente começou a trabalhar bastante nessa área e ele resolvia. Eu não estava, né? Mas ele, a empresa, que eu digo, minha mãe e meu pai, né? Trabalhava ali, virava a noite trabalhando às vezes, mas nunca viu dinheiro. E assim nasceu a Electrovel, né? Foi todo um começo. Eu só fui chegar na história lá em 2009, porque o meu pai e minha mãe, eles não deixavam. Eu, apesar de eu querer muito ir para baixo de um carro, eles não deixavam. Eles falavam, não, tu vai estudar. Depois que tu estudar, tu vai vir para ajudar a gente a tocar a empresa. E foi exatamente isso que aconteceu. Legal. A gente vai entrar no detalhe depois que você entra, então. Assim, você contando essa história, assim, são histórias bem parecidas com mais uma totalidade de mecânicos iniciais. A minha, por exemplo, quando eu abri lá, fui funcionário em 92, agora dia 27 de outubro, eu faço 30 anos de carreira, graças a Deus. E tá na mesma lida, o meu foco é a oficina. Hoje eu não sou dono mais de oficinas, mas o meu mundo são vocês, né? Eu estou envolvido com a oficina o tempo todo. Tenho um prazer gigante de trabalhar com isso, que faço com prazer. Você me conhece, já me comprou, já batemos papo, nós já tomamos um café junto, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, você falando, eu já ilustro assim, muitas oficinas que eu já vi começando desse jeito, e tenho certeza que as confusões que seu pai teve com o irmão lá, com o tio, são naturais também de uma parceria, de uma sociedade, né? É muito difícil você ter pessoas diferentes que tenham o mesmo raciocínio, a mesma ideologia. Daniel, assim, então você começa em 2009, você tinha quantos anos? 2009 eu tinha 18 anos. 18 anos, era no gurizão, estava acabando o gurizão. Quando eu entrei na minha primeira faculdade, aí meu pai me chamou. Agora, vem aqui, eu tô precisando de alguém para me ajudar no escritório. Não tinha nem computador na oficina, em 2009. Não tinha scanner. Lembra da época de 2009, que tu já vendia Tecnomotor, né? Não, ainda não. Ainda não? Aí a gente não tinha nem... O Reinaldo em 2009, tinha o Raster 2 na época. O Raster, exatamente. Aí a gente não tinha ainda, tava começando ali com a brincadeira de tecnologia. E, cara, eu lembro assim, em 2009, a empresa, quando eu vim trabalhar, eu era um gurizão, bem inocente, não sabia nada, mas eu sabia que não tinha muita coisa errada, que não podia. Meu pai trabalhava de noite, minha mãe trabalhava de noite, e a gente, às vezes, passar trabalho, eu ver eles brigando em casa, às vezes, porque tá atrasado o colégio, porque tá atrasado o condomínio. Pô, tem coisa errada. Então, aí eu comecei a buscar alternativa já naquela época, né, que eu tinha entrado em ciências contábeis, né, contabilidade. Aí lá o primeiro professor começou a falar, vocês têm que dividir o dinheiro da empresa com o dinheiro da família, vocês têm que dividir, vocês têm que fazer um plano de contas, E aos pouquinhos eu comecei a organizar principalmente a parte financeira da empresa. Já nessa época lá, logo depois que você entrou, você já começou a perceber isso, já entrou para começar a organizar assim? Eu entrei e comecei a tentar organizar, porque não foi bem aceito assim, não foi tão simples, né? Eu lembro que é muito complexo, né? Isso, porque eu lembro assim, a gente conseguiu um computador, né? Botamos um computador e eu queria comprar um sistema para começar a cadastrar os clientes, normal, né? O sistema mais barato que eu achei no mercado custava R$60. Foi uma briga para eu conseguir comprar o sistema, porque meu pai achava que não precisa, a gente coloca assim, anota aqui no caderninho. Aí, e foi bem difícil assim, essa transição, porque realmente, imagina tu, 18 anos, tu ainda não tem uma cabeça muito boa, e aí o seu Paulo, que me viu crescer, trabalhava já há anos ali na empresa, me viu crescer e eu chegar com várias ideias novas, né? Eu lembro no escritório tinha um balcão de padaria, lá, onde a gente botava umas peças atrás, que a mesa do meu pai atrás tinha um monte de peça com prateleira suja e tal. E eu falava pro pai, não é legal. O cliente chega aqui, chega uma cliente mulher, tá tudo sujo, as peças desorganizadas. Não, vamos organizar. Tu não entende nada de oficina. Tu chegou aqui agora. Então,
né, nesse começo aí, até eu conquistar a confiança, né, da família, até eu conquistar o meu espaço na empresa, foi muito difícil. A gente bateu bastante de frente, né? Foi uma história assim, bem longa mesmo. Mas aos pouquinhos, como eu fui tendo avanços ali na faculdade, né? E eu fazia ciências contábeis, então a parte contábil da empresa eu comecei a organizar. Comecei a organizar a parte contábil. A gente viu que a maioria das empresas mecânicas, das oficinas mecânicas não sabem, mas assim, ó, o Simples, tem um Simples que ele é diferente para a oficina mecânica, para determinados modelos de peça. Então a gente estava pagando imposto a mais, né? A gente descobriu que estava pagando imposto a mais, então a gente conseguiu mudar bastante coisa já naquela época, onde eu já conquistei um pouco de confiança, porém não muita confiança para assumir a empresa, até porque eu ainda também era novinho, mas aí ali começou um trabalho que foi diferenciado. Ali começou, cara. Já começamos a olhar com melhor outros olhos. Isso, exatamente. Exatamente. E assim, ó, pessoal, antes que eu esqueça, já estamos chegando a 30 pessoas que estão nos acompanhando, não deixa de seguir a Eletrovel, não. A Eletrovel sempre tem uns conteúdos muito interessantes, inclusive eles têm uma equipe de marketing que semanalmente eles fazem, assim, ó, é uma coisa que o Daniel vai explicar durante o decorrer da caminhada aqui na live, é como que ele tem feito para dinamizar os conteúdos que ele posta, a parte de marketing da empresa, como que ele faz para atrair os clientes, como que ele faz para atrair colaboradores. Mas a gente vai conversar sobre isso e vai, assim, ó, não deixa de segui-lo, né? A Eletrovel, ele tá no Instagram da Eletrovel. Se você segue a Fênix, vai lá e segue a Eletrovel. Se você segue a Eletrovel, vem para cá e segue a Fênix. Também a gente tem bastante conteúdo. Só para abrir aspas aí, para a gente ter essas pessoas junto com a gente. Claro. Então, aqui, esse período aí que você entrou, começou já a implantar a sua ideia, né? Já começou ali a fazer ciências contábeis, já tendo noção de contabilidade, de administração ali, de papelada, de nota fiscal, de impostos, que é um avanço extraordinário dentro do ensino hoje. Mas assim, onde que teve a chave? Onde que você realmente, eles viram que você estava preparado, e a partir de quando que você já assumiu a empresa, assim, que você realmente tomou conta da parte da frente da empresa? Então, Arthur, na verdade, assim, ó, foi um espaço que eu conquistei, né? Durante bastante tempo, eu comecei a melhorar a empresa, e aí eu fiz uma segunda faculdade, eu fiz administração também. Quando eu me formei em administração, a minha irmã, na época, ela tinha uma empresa que tinham várias lojas, ela investia num grupo que é uma loja que se chama M-Office, né, uma marca de roupa. E ela tinha várias lojas em alguns shoppings, aí no sul aqui de Santa Catarina. Aí ela me chamou, ela falou, pô, Dani, tu organizou ali as contas da oficina, a gente já tava sobrando caixa, porque em 2009, quando eu entrei, era tudo, a gente trocava cheque, vivia no vermelho, o pai e a mãe era aquele rolo, e depois ali em 2013, as contas já estavam organizadas, a gente já sobrava caixa, a gente já tinha uma reserva, então já era outro nível, né? Não era uma empresa como é hoje, né, que é muito maior, mas já era uma empresa organizada. Então a minha irmã me chamou também. Ela falou, pô, Dani, tô com um problema aqui nas lojas e eu preciso, ela tinha várias lojas, eu preciso organizar isso aqui. Cara, eu costumo dizer que foi minha terceira faculdade, porque eu cheguei para ajudar ela, foi como se fosse uma consultoria. No fim, eu assumi a diretoria também da empresa, e era uma empresa que tinha, sei lá, um faturamento já milionário, um monte de funcionários. Então ali eu ganhei corpo. Ali eu ganhei corpo porque tinha funcionário de tudo quanto é jeito. Funcionário que fica grávida quer fazer de tudo para ser demitida. Um gerente de Criciúma que rouba. Um gerente que eu tenho que trocar de uma cidade X que eu não conheço nada. A gente tem que treinar o gerente. Então eu e a minha irmã, ela fazia a parte comercial e eu toda a parte de gerencial da empresa, administrativo, contábil e negociação com fornecedores. Então, isso conseguiu fazer simultaneamente as duas simultâneo com a Eletrovel. Então, simultâneo com a Eletrovel, era uma dupla jornada, né? Então, ali a gente aprendeu muito, né? Aprendi muito, porém, estava também me consumindo bastante. Já naquela época, só das lojas da minha irmã, eu já tinha um bom salário. Só das lojas, já um salário, assim, para a época e para a idade que eu tinha, ali eu já tirava, só das lojas da minha irmã, eu já tirava uma casa de 7, 8 mil reais fora da empresa, da oficina. Né? Aí, mas só que estava me consumindo muito e também aprendendo muito, então eu comecei a ficar estressado. Eu falei, não pode. Eu tenho que procurar outra coisa, porque senão eu vou ficar doido. E conversei com a minha irmã, a gente finalizou o nosso processo e tal, e eu fui virar corretor de imóveis.
né? Meu sogro, na época de 2014, ali, tinha a Dilma quase saindo naquele decadência do Brasil, estava num processo meio de impeachment, e meu sogro era corretor de imóveis. Aí meu sogro me chamou, e ele tinha, na época, ele tinha tido várias vendas seguidas, e ele estava indo bem. Ele falou, cara, apesar do mercado não tá legal, mas, pô, tô vendendo, olha aqui, dá para ganhar dinheiro. Aí eu fui virar corretor de imóveis. Fiquei um ano e pouquinho como corretor de imóveis, aonde eu comecei a estudar sobre vendas. E daí sim, eu ganhei corpo de atender cliente no tete-a-tete, no comercial. Eu contei essa história pra ti, né? Vendi 5 apartamentos num dia. Eu tinha uma meta de... eu vendia vários apartamentos. Eu ganhei bastante dinheiro como corretor de imóveis. E só que também tava ficando doido. Pô, trabalhando demais, era sexta-feira, 10 horas da noite, assinando contrato lá no Cantão da Palhoça. Domingo, plantão lá no Giasse. Não sei o que. Cara, não tinha mais vida. Ganhava dinheiro, mas não tinha vida. Loucuragem. Aí eu pensei, pô, mas eu sei ganhar dinheiro, né? Ou agora eu saio da oficina e vou para a área de corretagem, onde dá para ganhar dinheiro, e eu já sei, já provei isso. Aprendeu a ganhar dinheiro. Isso. Ou eu largo a questão de ser corretor de imóveis e assumo meu espaço na oficina e faço essa oficina crescer de vez. Porque agora a gente já tem mais corpo, já tem mais experiência. Então eu fui para a lógica, né? Para a empresa da família. E até para a questão de organizar a empresa da família e ajudar realmente a família a dar um up. Então eu fui para a empresa da família, onde eu larguei tudo em 2015 e vim trabalhar para a Eletrovel, 100% para a Eletrovel. Eu lembro que eu conheci vocês em 2016, né, quando eu comecei a trabalhar aqui na capital. Eu morava em Barra Velha e a Tecnomotor me contratou naquela época. E eu comecei a trabalhar muito aqui dentro da capital. Então, quando eu encontrei vocês, não me lembro se foi no início de 16 ou mais pra frente, mas eu já te vi lá. Você já estava administrando. Então, foi mais ou menos essa época que você já estava... A empresa sua já era muito bem organizada, já tinha ali o corpo já de técnicos bacana, seu pai na operação ali dentro da oficina, que era um prédio anterior a isso. Isso, prédio antigo, exatamente. Esse gigante que vocês têm hoje. Então, assim, como que foi essa parte como você fez essa empresa crescer dessa forma, Daniel? Qual que é a metodologia que você aplicou lá quando você realmente falou assim, a partir de agora eu vou assumir a responsabilidade, não vou ter mais responsabilidades extras, vou tocar a Eletrovel. Isso já começou ali em 15 para 16? E o que você fez? Qual foi a mágica que o Daniel conseguiu fazer para que a empresa tivesse essa evolução aí com 6 anos, vamos colocar assim, de 16 para cá? Isso, 15 para 16, onde eu peguei e assumi a Eletrovel com os 2 pés. Cheguei na empresa, conversei, tive uma conversa com meu pai, decidi que eu não vou mais ser corretor, vou trabalhar 100% na Eletrovel. E como a gente começou a pegar corpo, inclusive na própria imobiliária onde eu trabalhava, era uma imobiliária grande aqui da Grande Florianópolis, tinha um monte de processo errado. No fim, eu fiz uma consultoria para eles, ajudei. Então, o que acontece? Eu já tinha mais ou menos um padrão de como uma empresa precisava trabalhar para ganhar dinheiro e funcionar. Então eu vim louco para implementar esse padrão, esse processo aí para ganhar dinheiro. No primeiro, segundo dia que eu fiz uma mudança no lugar de uma ferramenta que todo mundo passava. A gente tinha um Napro, aquele que tinha um fio. Sim. Aí, e todo mundo passava, o Napro ficava com o fio bem aonde os clientes passavam. Todo mundo passava, levava o Napro junto. Aí o aparelho ia... Aí eu falei, não, pessoal, o Napro não pode estar aqui na passagem, ele pode estar aqui do outro lado, que as pessoas não vão passar e levar o Napro junto. Tu não entende nada de oficina, não é assim. Não sei. Então, né, isso foi... Pô, então voltou lá ao passado. Quer dizer que eu não conquistei ainda a confiança. Então, assim, eu não preciso trabalhar aqui. Né? Na verdade, quem precisa são vocês. Né? E vice-versa. Mas aí eu saí brigar. A gente saiu brigar, eu e meu pai. No outro dia, meu pai me ligou e falou, não, vem cá, vamos conversar. Onde a gente teve uma conversa franca. A gente botou as coisas na mesa e aí foi uma passagem de bastão. Mas foi da forma mais difícil, né? Onde a gente precisou brigar, conquistar um espaço. Hoje em dia... Para a coisa funcionar. Exatamente. Hoje em dia, existem técnicas para a gente passar o bastão de uma maneira mais leve. Eu falo isso bastante também. A sucessão é uma coisa mais light, né? E daí eu pedi um voto de confiança. Eu falei, não, me dá confiança. Eu sei ganhar dinheiro, a gente sabe fazer, vamos fazer diferente, tá? Onde a gente começou a mudar algumas questões dentro da empresa, começamos a mudar algumas coisas no marketing da empresa e a empresa começou a crescer. Na época, a
empresa vendia na casa ali de 50 mil reais mês. No mês seguinte, ela cresceu 300%. No outro mês, mais 300%. Então foi uma coisa assim, uma loucura. E aí a gente teve problemas de esses problemas de não conseguir dar conta do atendimento, cair qualidade, onde a gente começou a criar depois processos para melhorar. Mas assim, eu apliquei aí um padrão que eu aprendi fora, então trouxe esse padrão para dentro de uma mecânica e eu criei o passo a passo desse padrão, onde eu chamei esse padrão, eu chamei ele de PA4. Né? Por que PA4? Isso, por que PA4? Porque o primeiro passo é planejar. Fazer o planejamento estratégico de uma empresa. O primeiro passo é planejar. O segundo passo é arrumar a casa. Então, o terceiro passo seria atrair pessoas. Né? O quarto passo seria analisar indicadores e depois ajustar a rota. Então, se a gente segue esse método, esse padrão, eu via que dava resultado. A gente ganhava dinheiro. Se nos próximos trimestres eu não seguia esse padrão, não caía o resultado. Depois eu resolvia, não, vamos seguir o padrão. E aí eu criei um método adaptado para oficina mecânica de uma forma que dá para ganhar dinheiro. Então, esse seria basicamente um método onde a gente aplicou e deu certo. Que louco, mano. Que louco. Eu não te confesso que eu nunca tinha visto falar nesse PA4. Isso é uma coisa que você... Existe essa ferramenta ou você criou ela? Não, existe a ferramenta, né? Existem várias ferramentas. Os 4 P's do marketing. Existem conceitos, né? Os 4 P's do marketing, 8 P's do marketing. Sim, existem vários conceitos. Na faculdade. Isso, onde a gente pega algumas ferramentas e eu adaptei para dentro de uma mecânica. Entendi. E daí, sim, a gente começou a chamar de PA4. Né? Mas são vários, é um compilado de ferramentas que existe adaptado para uma mecânica. Assim, eu vejo que você elencou uma cadeia. Isso precisa funcionar dessa forma, é planejar, é arrumar a casa, é atrair as pessoas, é analisar e depois alinhar a rota. Existe um processo que você aplicou, que nós sabemos que deu certo, mas necessariamente precisa ser nessa ordem? Precisa, tem um fluxo de trabalho, precisa ser nessa ordem. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Não adianta eu querer atrair pessoas, atrair colaboradores, né? Tu conhece o Almir? O Almir acho que tá na live. Meu amigo. Tu conhece o Almir? Um dos, sei lá, melhores profissionais da Grande Florianópolis, cara é um monstro, né? Top. Aí, como é que eu vou atrair um profissional do gabarito do Almir para dentro da Electrotel, né? Se a casa tá desvalorizada, se ela tá desarrumada, se a casa tá desarrumada. Aí ele vai chegar aqui, eu vou sentar para conversar com ele e eu não tenho, sei lá, a casa tá desarrumada, não tem um fluxo de trabalho, a gente não consegue falar sobre processo de treinamento, a gente não consegue falar sobre futuro, porque a casa tá desarrumada, não tem como. Para atrair pessoas, eu preciso arrumar a casa. Então, arrumar a casa está antes de atrair pessoas. Tem uma lógica. A mesma coisa funciona com o cliente. Não adianta eu querer atrair cliente, eu falar que sou o bambambam, vou lá, faço propaganda, o cliente vem. Mas a casa está desarrumada. Chega, tá tudo desordenado. Eu vou frustrar esse cliente. Eu vou entregar, ele vai esperar alguma coisa e eu não vou conseguir entregar isso que ele está esperando. E por algum motivo, eu vou tropeçar em algum processo ali e eu não vou entregar isso para ele, daí vai frustrar o cliente. Então, por isso, precisa seguir o passo a passo. Cara, eu vejo assim, falando de colaboradores, eu vejo que há um encantamento. Eu vejo você falando nesse processo e quando eu entro dentro da sua oficina, igual sempre estou por aí, há um encantamento dos colaboradores. É difícil ver demais isso, Daniel. Minha vida é pautada dentro de oficinas todos os dias, né? Até finais de semana. Esse mês, por exemplo, só no final de semana eu passei em casa. O resto todos, de segunda a segunda dentro de oficina. Trabalho até sexta-feira e sábado e domingo treinamentos, né? Então, dentro de oficina. Então eu vejo que é muito difícil você hoje segurar profissionais. Há uma escassez no mercado gigante de profissionais não estou falando os top de linha, não tem profissional nem auxiliar mais, você não consegue conquistar esses caras. E essa metodologia que você implanta, eu vi com meus olhos o encantamento que eles ficam. Eles têm prazer dentro da oficina. Eu estava dentro da sua oficina no final da tarde, ali que a gente ia começar aquele churrasquinho, um pouco antes, eu vi os meninos limpar o chão e já sem você pedir nada, você estava lá conversando comigo e os caras lá já viram uma coisa suja, já foi lá, já pegou. Eu vejo que isso é um processo que deu certo e a empresa tem como é que eu digo? Uma cultura. Uma cultura. Exatamente. Isso é uma cultura da empresa. Você conquistou, elaborou e implantou essa cultura. Cara, isso é extraordinário, meu irmão.
Isso lá no recrutamento, hoje em dia é difícil, né, conquistar profissionais, mas graças a Deus, assim, a Eletrovel, a gente chegou num nível que a gente é uma vitrine para o mercado. Sim. Então, tem muitos profissionais querendo trabalhar aqui. Todo dia eu recebo dezenas de currículos. Então, tem muitos profissionais querendo trabalhar aqui. Como também o mercado fica em cima também dos profissionais que trabalham na Eletrovel. Para saber, como que funciona lá dentro, o que acontece, como que é o processo de vocês. Tá? Então, a gente é uma vitrine para o mercado. E graças a Deus, hoje, como eu consigo selecionar mais pessoas, como tem bastante pessoas querendo trabalhar aqui dentro, eu consigo selecionar melhor os colaboradores. Então, num processo ali de recrutamento, eu falo bastante da cultura da empresa, que a gente é chato com isso, com limpeza, com organização, com processo, tem que torquear, tem que limpar, depois de fazer uma revisão, tem que limpar o cofre do motor. Então, se o profissional, já naquele processo de recrutamento, naquele bate-papo, eu sentir que não é aquilo que eu quero e vice-versa. Tem dificuldade para entrar num processo desse, você já percebe? Exatamente. Aí tem perguntas abertas que a gente vai fechando, vai pescando. Como que o cara trabalhava lá? E hoje em dia eu contrato muito também por indicação. Eu não contrato mais qualquer um, até contrato, né? Chegar aqui, brilhar meus olhos, ter um bom papo e tal. Até a gente consegue fazer uma experiência. Mas a maioria, hoje em dia, são por indicações, né? Então a gente consegue já botar o cara que é encaixado na nossa cultura, no nosso dia a dia. E o cara entra muito bem. A nossa equipe é redonda. O clima organizacional aqui é fantástico. Não tem... E é difícil, né? De trabalhar, com um monte de homens. A gente tá em 23, 24, um monte de homens. E não dá briga, e ser tudo redondo. É difícil, né? Isso aí é um grande desafio nosso. Não, é o que me fez me encantar pela empresa de vocês, cara. Assim, é um processo que eu gostaria, né? Por isso que eu te chamei aqui. Isso é importante compartilhar. As pessoas hoje, sabe o que eu tenho visto hoje, Dani? Claro que passamos por uma pandemia, uma loucuragem política dentro do Brasil, uma guerra interna absurda, muita coisa acontecendo, e as pessoas ainda, por falta de uma boa gestão, por falta de um bom planejamento, de ter um processo, de ter uma cultura, ainda estão colocando culpa na pandemia, não sei o quê. As pessoas, para amenizar a sua dor, acabam botando culpa em umas coisas extras que não tem nada a ver. Então, assim, eu vejo que não é fácil, né? A sua transição aí, a sucessão, o seu pai passando cajado, cara, é um processo árduo, não é fácil. Eu imagino quanto foi doloroso para você ter que ouvir de um profissional, não, você não sabe nada de oficina. Cara, isso acontece no processo. E hoje a gente vê que lá assim, valeu a pena, né? O processo, tudo que você vai implantar novo, ele demanda tempo, desgaste, dor de cabeça, mas tem que ser fiel no processo, né, Daniel? Exatamente. Eu queria só fazer um adendo, que falou ali do passando o bastão, né? Foi um processo, depois que meu pai passou o bastão, tá? O que a gente identificou? A gente identificou que, na época ainda meu pai era o chefe de oficina. A gente identificou que eu precisava colocar um chefe de oficina mais atualizado ainda, porque a tecnologia do mercado lançou muito, e a gente precisava de pessoas mais jovens, aptas para fazer uma programação, para fazer uma calibração, para pegar scanner de tudo quanto é jeito em inglês e puxar arquivo, botar para dentro do computador, para dentro do carro. E eu precisava disso, né? E a gente estava um pouco travado na mecânica convencional. A gente não estava num outro nível ainda, né? Então, conversei com meu pai, aí a gente foi no mercado, buscamos profissionais nesse patamar, nesse nível, para trazer para dentro da casa. Aconteceu um caso assim que, por exemplo, meu pai ficou deslocado na empresa. Imagina o cara que criou a empresa desde 1993 no pau. Daí o cara era o cara que era o diretor, ele que principal, mandava fazer a companhia, a cabeça. Depois era o mecânico principal. E daí depois, de repente, eu tava na diretoria e tinha um outro cara na parte técnica. Aí, nesse meio tempo, houve um processo de evolução dele. Que no começo até, a gente pensou, ele ficou bem triste, né? Assim, meio deslocado e tal. E até a gente achar um lugar dele na empresa, uma função que seria muito importante, talvez uma das mais importantes hoje na empresa. E também ele comprar essa ideia, né? De que eu e ele, a gente, é uma sociedade onde a gente tem um conselho, onde na parte
tudo que são tomadas de decisões estratégicas, a gente senta, se reúne no conselho, bota os prós, bota os contras, bota o valor, e a gente tem voto de decisão, cada um, então, é um pouco diferente da parte como funciona, mas no dia a dia, onde a gente vai, sei lá, no dia a dia, um profissional que está desalinhado com a empresa, eu preciso conversar com esse profissional, não é ele que faz, a função é minha. Porém, a principal função que a gente arrumou para ele, que a gente arrumou não, que a gente ajustou e chegou nele, que é a função do olhar do dono. Então, ele faz um processo de qualidade dentro da empresa. Então, aleatoriamente, todos os carros eu não digo porque são muitos, né? A gente atende aí mais de 300 carros por mês, mas muitos carros, aleatoriamente, principalmente os carros com um valor mais agregado, ele pega o carro, ele faz questão de abrir capô, de andar com o carro, de ver alinhamento, ver se arrumaram no relógio, ver se não tem marca de mão, todos os detalhes, ele dá o pronto do carro. Então, isso daí faz com que a empresa mantenha o padrão de qualidade, mesmo com tantos carros, a gente consegue manter um padrão de qualidade e ele é muito técnico. Então, isso foi muito top. Cara, foi uma jogada de mestre isso aí, né? Foi assim, uma chave, como que encaixa do negócio. Demorou em 6 meses, assim, até a gente encontrar. Quando a gente encontrou, essa função aqui era que eu precisava. E é a principal função. Não, não teria uma pessoa melhor para isso. Né? Exatamente. Então, tem expertise, tem experiência, é detalhista, né? Isso, exatamente. O cara tem um filho do negócio. Tem um filho. Que jogada de mestre. Então, e todo esse processo de evolução, né? De entender que realmente o bastão foi passado e tal. Então, meu Deus, mudou da água pro vinho. Aquele técnico, aquele cara que era técnico lá no começo, que era operacional, estava preocupado em apertar o parafuso, a visão dele hoje é mais aberta que a minha. Então, é impressionante, assim. Então... Que legal, parabéns. Daniel, assim, e clientes? Nós falamos de colaboradores, como é que você faz para incorporar essas pessoas dentro da filosofia de vocês, dentro da cultura? E qual que é o seu público-alvo, Dani? Como que você usa a estratégia para estar alcançando essas pessoas, para trazer para dentro da sua empresa e fidelizá-las, né? Ali, por exemplo, assim, eu costumo dizer, primeiro, eu monto o time, contrato os colaboradores, depois agora, a gente tá com o time, a casa tá arrumada, tem os colaboradores, agora a gente vai atrás do nosso público-alvo. Como que a gente escolhe um público-alvo? Tá? A gente vai escolher um público-alvo de acordo com a nossa capacidade técnica e capacidade física da empresa. Então, não adianta eu querer trabalhar com Ferrari se eu não tenho, às vezes, os equipamentos para Ferrari. Eu não tenho os elevadores para Ferrari, não adianta. Não adianta eu querer trabalhar com Fusca se eu não tenho, às vezes, o conhecimento para fazer o carburador, a peça do carburador regular e tal. Não adianta. São coisas pontuais, que eu vou fazer um carro pontual ali, um Fusquinha de um amigo, são carros pontuais, mas o público-alvo, ele tem que estar alinhado com a estrutura física da empresa e com o conhecimento técnico da empresa. Então, se eu tenho uma estrutura física que é muito pequena, tá? Muito pequena, com um elevador só, e o meu público-alvo é lojista, meu público-alvo é trabalhar em quantidade e não qualidade, eu tô ferrado. Porque o que acontece? O lojista vai trazer muitos carros, eu tenho que cobrar muito pouco, e eu só tenho uma estrutura física muito pequena, um elevador só. Então, se eu tenho quanto menor a minha estrutura física, mais eu tenho que qualificar a minha mão de obra, eu tenho que qualificar meus equipamentos para trabalhar com um público-alvo um pouco mais elevado. Sim. Né? E daí a gente vai casando a estrutura física da empresa, a comunicação da empresa, a forma como a gente expõe a nossa marca na internet, a forma como a gente se porta, a forma como os meus profissionais se falam no WhatsApp. Tudo isso é casado com o meu público-alvo. E eu digo mais, eu não penso só no público-alvo, eu penso na persona. O que é a persona? A persona é como se eu personalizasse o meu público-alvo. Quem que é a minha persona? A minha persona é o cara que é um pequeno, médio empresário de 45 anos, que é pai de família, que tem um filho de 18 anos, que tem um carro do filho, tem um HB20 pro filho, ele tem uma Santa Fé 2018, e o cara ganha de 10 a 15 mil reais por mês, e o cara... Então, eu tenho uma persona. E quando eu penso na minha persona, eu consigo me comunicar melhor com ela. Aonde que esse cara frequenta, quais são os jornais que ele frequenta, o que é aonde que ele tá no Instagram, qual é o tipo de comédia, ou o tipo de coisa que ele gosta de fazer. Assuntos que ele gosta. Aí eu me comunico mais reto com esse cara. Eu mostro que a empresa está mais reta com esse cara. Então, é dessa forma que eu consigo atrair um público-alvo alinhado
com a minha empresa. Eu não estou preocupado com preço, eu não estou preocupado em vender, até porque esse meu público-alvo ele não está preocupado com preço. O cara que é meu cliente, se eu fizer um orçamento para ele e der R$1.000 e der 1.200, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se o cara chorar por causa de R$100, R$200, esse cara não serve para ser meu cliente. Entendeu? Porque, pô, ele não está valorizando meu trabalho. E é um trabalho diferenciado. Então, eu não tô preocupado, não, que eu sou obrigado a fechar, que eu sou obrigado, cara, é outro nível. E quando a gente não tá preocupado em vender, e a gente consegue ser verdadeiro com o cliente. Com certeza. As coisas acontecem naturalmente. As coisas acontecem naturalmente. A gente consegue chegar e passar pro cliente a verdade, levantar o carro dele, ó, veio pra trocar o óleo de câmbio, ó, mas tem um detalhe aqui, tem um detalhe ali, isso daqui dá pra segurar mais tempo, ó, vamos fechar um preço assim, Daniel, mas meu cartão não tá assim. Não, cara, então faz isso primeiro, depois faz a outra coisa, mas eu não tô preocupado em vender, eu tô preocupado em atender ele. Então, eu vejo basicamente dessa metodologia que você aplica, que você incorpora todo esse planejamento, que vai trazer esse engajamento para o seu cliente-alvo, você acaba delimitando esse cliente-alvo, né? Você não acha que é um risco? Talvez não poderia ser melhor vender para todo mundo? Você já fez isso? Não dá. Tem uma frase que eu sempre falo, quem atira para todos os lados não acerta lugar nenhum. Não lugar nenhum. Não dá, cara. A gente tem que ter foco. Tá? Eu te faço esse tipo de pergunta que eu preciso tirar, extrair de você essas coisas. Né? Exatamente. A gente precisa ter foco, né? Não adianta eu querer vender pro cara que... Não é que eu não atenda o cara que é Uber, e não é que eu não atendo o cara que... Eu atendo o cara que é Uber. Eu não atendo o cara que quer trazer peça, quer botar preço no meu serviço, quer vir aqui mandar um serviço, dizer que é rápido, dizer que... Cara, não dá. A gente tem um processo de trabalho e o cliente tem que estar encaixado com o meu procedimento de trabalho. Se o cliente está querendo exigir coisas que são inegociáveis, esse cliente não serve para ser meu cliente. Eu sabe o que eu penso? Eu concordo plenamente com você, em número e graus. Se o seu cliente não vê, não entende que você precisa ganhar o seu dinheiro, faturar, fazer o trabalho dele e prosperar e se manter vivo no mercado, esse cara não pode ser seu cliente. Eu vejo muitas oficinas, Daniel, muitas oficinas que aceita peça, sobrevive de mão de obra reduzida, vai atender a agência, se a mão de obra é R$800 para fazer um trampo, o cara cobra 300 e acha que está ganhando dinheiro. Cara, tem coisa que não dá, mano. Eu acho que o empresário, se ele não pensar primeiro na casa, ter uma organização, não igual do Daniel. O Daniel ele tem um processo, ele sofreu para chegar nesse processo. Foi árdua a caminhada. Não precisa ser idêntico ao teu, mas todo mundo precisa ter um plano, cara. Um plano de negócio, saber quem é o meu alvo, como que eu vou alcançar esses caras. Eu vejo que você, assim, ó, o que você faz de tudo isso? Como que você faz para fidelizar esse cliente, Dani? Cara, a fidelização, como a gente não está preocupado só em vender, né? A venda ela é consequência, a venda ela é normal, ela acontece. A gente está preocupado em ter um relacionamento com o cliente, ter uma conexão com esse cliente. E se você concluir, eu vi que tem um cliente seu aqui agora que falou assim: poxa, me lembrei que tem que ir aí amanhã. Ó, serviço aí também, assim, eu vi ali no bate-papo ali. Só não vi quem é, depois eu vi. Falou. Mas assim, a gente tem que ter um relacionamento com esse cliente. A gente tem que ter uma conexão. E eu estou preocupado em gerar uma experiência para esse cliente. Onde esse cliente chega dentro da minha empresa, é um cafezinho diferenciado, é uma sala de espera tematizada, é todo um ambiente limpo, organizado, onde ele não está acostumado a ter um painel de vidro para te ver os negócios o laboratório de câmbio. É todo um ambiente pensado passo a passo, onde o cliente vai, a rota dele. Sabe aquela questão da padaria no supermercado que fica lá no final? As gôndolas. Isso é pensado para ti, tem que atravessar o mercado todo para lá comprar um pão e voltar. Exatamente, a gente fez isso dentro da oficina. A gente criou um layout e depois a gente criou toda uma forma de como a gente vai melhorar a experiência do cliente aqui dentro. Então, hoje em dia, veio uma cliente minha, uma querida, trocar uma pastilha de freio de uma Volvo 2020 e ela ficou aqui na sala de espera fazendo uma reunião porque tem um cowork, uma internet boa, onde ela consegue fazer uma... Então, cara, e ela saiu toda feliz. Se sente lá no escritório dela, né? Exato, é diferente, cara, é diferente. Então, a gente está preocupado com isso. A gente está preocupado com isso. Assim, ó, você gera uma experiência do cliente.
Isso é A gente fantástico, gera velho. experiência. Desde do primeiro contato que ele tem com a empresa até o último contato que ele tem com a empresa. Desde lá do WhatsApp, a gente vai... E depois na forma como a gente passa o orçamento, né, com vídeos, com explicação técnica. Então, a gente gera toda uma experiência para esse cliente. E o que fideliza um cliente? Tá? Quando o cliente paga um valor, paga um preço, ele paga um preço R$1.000 para fazer uma revisão. E o mínimo que ele espera é que o carro dele seja feito uma boa revisão. Isso é o mínimo. Mas se ele paga aquele R$1.000 e eu entrego mais do que ele espera, além de fazer a revisão, eu entrego o carro lavado, higienizado, com um cheirinho. Digamos que ia dar R$1.000 e ele chega e ainda uma peça não precisou trocar. Tal peça que não precisou trocar estava novinha e a gente abateu do orçamento, não deu mais 1.000, deu R$850. Os clientes ficam doidos. Diz, meu Deus, eu nunca vi isso em oficina nenhuma. Geralmente aumenta e aqui deu menos. Então, a gente surpreende o cliente. Entendi. Né? E sempre da maneira positiva. A gente evita, eu não digo que não acontece, né? Imagina atender 300 clientes por mês, um caso, outro caso, né? Fugir do processo, acabar acontecendo do cliente não ficar satisfeito, pode acontecer, né? Ou dar um retorno, pode acontecer, mas toda a cultura da Electrovel, todos os colaboradores da Electrovel, desde o mecânico até o cara que é motoboy, todo mundo está preocupado com isso daí. Então, isso que a gente fideliza. Exatamente. É claro que o alvo da gente é sempre vender, né? A empresa ela se sustenta com o sucesso econômico dela, né? Pensando nisso, vender mais para os seus públicos, quais os indicadores que você pode pontuar nisso aí, desse processo? Cara, a gente trabalha, a análise de indicadores, ela é uma das partes do processo onde a gente precisa desses indicadores para tomada de decisão. Então, a gente trabalha com uma base de vários indicadores, onde o meu sistema fornece muita coisa mesmo. A gente é um sistema que é de gerenciamento top. E o que a gente faz? Os principais são ticket médio, número de passagem de veículo. Então, toda oficina tem que saber seu ticket médio de cabeça, número de passagem de veículo de cabeça, tem que saber quantidade de retorno, tem que saber de cabeça, teu índice de retorno tem que saber de cabeça. Tem que fazer uma análise do ponto de equilíbrio mensal, tá? E tem que trabalhar a DRE. Então, no mínimo sim, no mínimo esses sim. Então, toda oficina mecânica precisa saber o ticket médio. Eu vou te dar um exemplo. Meu ticket médio caiu R$300 esse mês agora que passou. Caiu R$300. Da minha média normal. Então, eu tenho um ticket médio muito acima da média de de várias oficinas, aí, da média do mercado. Eu fui identificar, mas por que caiu R$300? O que aconteceu? Teve serviços grandes que demoraram para ser fechado, teve muitos orçamentos que não foram fechados. Mas não foi fechado por causa de preço, não foi fechado por causa do cliente que não gostou. Porque eu preciso entender. Para, se começar a cair de uma forma sequentemente, frequente, eu vou ter que tomar alguma decisão para melhorar o negócio. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, DRE. Eu tenho certeza que mais de 90% das oficinas talvez não sabem nem o que é isso. Demonstração do resultado do exercício. Aonde lá o final do meu plano de contas vai gerar uma DRE. Aonde eu vou saber se eu tiro minha receita, depois vai tirar as despesas, os custos, né, a folha salarial. E lá no final eu vou saber se tive lucro ou prejuízo. Então, com a análise da minha DRE, eu consigo, me diz muita coisa. Inclusive, o meu salário está dentro da DRE. Inclusive, o salário do sócio, meu pai, né? Entra a questão de prolabore também, está dentro da DRE. A gente vai saber muita coisa. Se a gente chega ali e vê uma linha, aquela linha ali de custo de peça, aquela linha ali de custo de peça está muito assim, muito alta, a porcentagem do custo está muito alto em relação à média da nossa empresa. Tem coisa errada. Aí o que eu vou fazer? Vou lá no meu comprador, tá pagando mais caro? Tá diminuindo muito as margens da venda? Como é que tá a margem de venda? Dá para eu entrar venda, ou pegar um histórico de algumas vendas e começar a ver como é que tá essa margem. Então são análises que o gestor tem que fazer. Ele tem que fazer. Então, esses indicadores a gente olha e daí a gente toma a decisão baseado nesses indicadores. Então, esses aí são os principais. Eu tô doido para entrar no último assunto que eu queria falar contigo aqui, porque assim, nós conversamos um tempo atrás e já desde muito tempo eu vejo muito talento em você, né? Muita informação, muita facilidade de administrar. Você caminhou para isso, né? Você construiu esse dinamismo dentro de você. Você é um cara comercial assim, nato, né? Você é um cara que transpira negócio, boa conversa.
E nós conversamos um tempo atrás, né? E você já está fazendo planos para começar, você já está elaborando um treinamento, né? Você já me compartilhou isso, que para o ano que vem você vai lançar um treinamento para impulsionar empresas, fazer empresas sair de um patamar e ser uma empresa milionária. Como que está esse início dessa caminhada? O que despertou isso em você de não só fazer a sua empresa hoje uma empresa de sucesso, uma empresa milionária, mas também ensinar as pessoas a ter sucesso dali? Me fala um pouquinho desse novo plano de negócio seu. Cara, eu já tenho isso em mente já há muitos anos, tá? Isso aí, desde quando eu casei, em 2014, eu fiz o planejamento estratégico da Eletrovel. Isso era em 2014, quando eu me formei em administração. Aí eu pensei, já que muitas oficinas não sabiam nem que era isso. Aí eu pensei, poxa, eu tenho que ensinar uma demanda onde o infoproduto está entrando, onde a gente consegue escalar. Uma coisa é tu ir e dar 1 hora de aula para 40 pessoas, 100 pessoas que seja. E tu cobra, sei lá, R$800, R$600 para aquela aula. Né? Então, outra coisa é tu pegar e gravar isso e tu conseguir vender isso nível nacional para milhares de pessoas. Então, a gente ganha em escala. Né? Então, e a minha ideia não era só o fato de ganhar, mas e sim realmente levar esse conhecimento para nossa classe. Porque é a classe que é o cara que é o operacional, que é a classe que é o cara que é o mecânico. E ele não tem a visão de empresário, ele não tem a visão de dono. E eu queria muito, com esse advento da internet, então dá para unir o útil ao agradável. Além de eu levar o conhecimento para essa classe, eu consegui ganhar dinheiro com isso. Então, eu pensei muito nisso, eu pensava desde 2014. Porém, eu nunca me senti preparado para fazer, porque eu realmente... Como é que eu ia ensinar alguma coisa? Eu tinha teoria, eu tinha, sei lá, né, 2 faculdades, diretor lá do grupo da MOFfice e tal. Tinha uma teoria bacana, mas eu não tinha prática, eu não tinha uma empresa que faturava milhões. E eu não tinha um processo definido com os meus colaboradores. Aí, eu não tinha autoridade. A partir do momento que eu criei autoridade no assunto, que eu sou uma autoridade no assunto, agora eu me sinto apto a passar esse conhecimento. É diferente do que antigamente as pessoas falam. Eu vejo, tem um monte de pessoas querendo vender curso, e independente da área, tá? Não é nem na nossa área também, mas várias áreas, te ensinando a virar milionário, o cara não tem nada. Te ensinando a virar do 1000 a 1 milhão, o cara não tem nada, a empresa dele é quebrada. Então, assim, eu achei que esse era o momento, porque eu consigo demonstrar, eu não estou só falando como fazer, eu fiz, e agora dá para eu mostrar como fazer. Então, agora eu tenho que criar essa linha. O que é essa linha? As pessoas, eu vou ter que começar a chegar nas pessoas, ter que começar a criar as conexões, virar conhecido, né? No meio, onde a gente vai começar a brincadeira com lives e tal, para daí sim, num futuro, jogar um produto online, porque não adianta eu ter muito conhecimento, ter um melhor produto e não ter audiência. Então, a minha ideia é trazer audiência. Mas como que eu vou trazer audiência? Cara, eu vou entregar muito conteúdo top para essa galera, onde eu vou dar sacadas, vou dar virada de chave para muita gente, que mesmo gratuitamente, sem comprar curso, porque a minha ideia eu também não preciso vender curso, eu não vivo de vender curso. Né? Mesmo sem comprar curso, as pessoas vão ter sacadas viradas de vida. O que aconteceu comigo? Tá? Aconteceu isso comigo. Quando eu comecei lá a vender apartamento, eu comecei a buscar técnicas de persuasão, técnicas de venda. Conheci Érico Rocha, conheci Conrado Adolfo, conheci os caras que são os cabeças do marketing digital. E aprendi muito com eles, de graça. Tanto que, assim, eu sou tão grato ao Conrado Adolfo, porque eu tinha muito conteúdo dele de graça. A historinha dos 5 apartamentos que eu vendi num dia, pra ti, que eu te contei, o Conrado Adolfo me passou isso numa live de graça. A estratégia de como fazer a persuasão e tal, de como tu atrair o cliente, os gatilhos mentais e tal. E, cara, foi impressionante. E eu fui lá, comprei o curso dele. E dessa maneira que eu quero fazer, cara. Eu quero primeiro entregar muito valor pra essa galera, subir o nível do nosso mercado. E daí sim, futuramente, eu vou pensar em vender curso. Curso presencial é mais fácil. Né? Curso presencial é o que a gente conversa bastante. Mas o problema é que eu não tenho muita agenda. Né? Mas início do ano que vem, eu quero ver se janeiro ou fevereiro, a gente já cola uma agenda e eu quero fazer daí contigo. Eu quero que tu venda os meus cursos presenciais, onde eu tenho curso montado.
e onde a gente vai fechar uma turma e fazer um curso presencial. E aí, qual que é a pegada do meu curso? É aquilo que a gente vinha conversando bastante. Desculpa, desabei a falar aqui, qualquer coisa me corta. Não, pode ir, que é isso aí que a gente quer ouvir. Eu não quero focar em só gestão. Eu já conversei isso contigo. Eu não quero focar em só gestão. Como tu vai gerenciar o teu estoque? Como tu vai gerenciar... eu quero focar em fazer a galera ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso, gerir recursos da melhor maneira possível para atrair pessoas, atrair clientes da melhor maneira possível e botar dinheiro no bolso com aquele recurso que é limitado. Porque as empresas têm recurso limitado, né? Então, o que acontece? Se a empresa tem ali, sei lá, quer investir R$2.000 por mês e ao invés de contratar um estoquista para gerir melhor aquele estoque e evitar de desperdiçar R$500 em peça, porque eu comprei uma peça que já tinha no estoque, Cara, pega esses R$2.000, dependendo da área que tu tiver, investe em marketing, tu consegue trazer mais 20 mil. Aí com 20 mil, quando tu começa a ganhar dinheiro, aí depois tu organiza. Então, essa é a visão. É um pouco ao contrário. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu fico, mas tinha que investir em gestão. A gestão ela é necessária, é obrigatória. Mas para que investir em gestão, antes tu também tem que ganhar dinheiro. Então, a ideia é trazer a galera para ganhar dinheiro. Você já pensou em público-alvo? Porque assim, não adianta a gente partir para um nível desse de estratégia, né, de você investir em marketing, de você alavancar os seus negócios. Igual você falou aí do planejamento, naquele processo lá do PA4, Isso. PA4. Então, assim, eu acredito que você já imaginou quem serão os seus alvos, né, o seu público, para começar a administrar isso aí. Não adianta pegar, por exemplo, um cara que tem uma desorganização, não tem gestão nenhuma na empresa e querer alavancar o negócio dele, entendeu? Isso vai ser selecionado, você já pensou nisso? Vai ser selecionado, daí isso a gente está trabalhando nisso, tá? Não tá, a persona e o público-alvo não estão criados 100%. Porém, assim, coisas que eu já sei, a gente vai trabalhar, que ninguém fala no Brasil. Sucessão, a gente vai trabalhar sucessão de oficina mecânica, tá? Isso daí é uma coisa que ninguém fala, sucessão de pai para filho, de proprietário para empregado. A gente vai trabalhar isso daí. Isso daí é uma coisa que é bem diferenciada. Eu passei por isso, então eu tenho técnicas de sucessão hoje. Disso, né? Sim, plano de ação voltado para sucessão. Isso daí a gente vai trabalhar bastante, tá? A gente vai trabalhar com oficinas mecânicas que são de médio porte. Não a tão pequena, que é um profissional só e tal, mas que são médio porte e muito grande. Se estiver totalmente desorganizado, até é legal, dá pra gente chegar e tal. Agora, se ela estiver já mais ou menos organizada, daí existe outros níveis que a gente conversou também, que daí seriam consultorias. Daí a gente vai precisar de tempo para chegar, estruturar melhor e tal. Então, uma área de consultoria. A gente pensa em trabalhar também, tá? Basicamente isso. O que eu queria falar, assim, a galera, eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso, mas a galera tem medo do que é planejamento estratégico. E, cara, planejamento estratégico é uma coisa assim, que é simples. É o P, que é o primeiro que a gente começa. É como se fosse a carta magna da empresa. Todas as outras formas de gestão vão ser voltadas de acordo com esse planejamento estratégico. Isso. Então, o que é um planejamento estratégico? Tu faz um diagnóstico da empresa. Hoje eu estou no ponto A. Fiz um pré-diagnóstico, tem ferramentas de diagnóstico. Estou no ponto A e em 5 ou 10 anos eu quero chegar no ponto B. Tá? E eu quero criar uma estratégia para chegar do ponto A ao ponto B. Eu vou criar um plano para chegar até lá. Mês a mês, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, ano a ano, né? Isso é planejamento estratégico. Criei um planejamento estratégico. Estou no ponto A, quero chegar no ponto B. Isso daí é a premissa de tudo, né? De criar um planejamento estratégico. Aí, depois do planejamento, dentro do planejamento estratégico, a gente tem várias ferramentas, onde a gente conversa bastante sobre a análise SWOT. A análise SWOT, cara, ela mudou, foi uma das chaves ali da Eletrovel. Lá no meu plano de planejamento estratégico que eu fiz na minha faculdade, foi o meu TCC. Lá na análise SWOT, a gente identifica oportunidades e ameaças, tá? E que são do ambiente externo. E a gente identifica pontos fortes e pontos fracos que são do ambiente interno. Então, lá eu identifiquei que uma oportunidade eram veículos com câmbio automático. Isso eu identifiquei. Por quê? Naquela época,
a gente até já mexia com câmbio automático, mas a gente não tinha as ferramentas adequadas, a gente não tinha o know-how que a gente tem, a gente não trabalhava com programação, não trabalhava com nada. Fazia alguma coisinha de câmbio automático lá naquela época. E isso foi uma oportunidade que eu identifiquei. Eu identifiquei várias oportunidades, na verdade. Eu identifiquei a oportunidade de trabalhar com módulo, eu identifiquei a oportunidade de trabalhar com linha de diesel, bomba e diesel. Por quê? Dentro dessas oportunidades, o que é uma oportunidade? Quanto mais pessoas tem vendendo aquele produto, tá? Oferta e demanda. Tem muita oferta para pouca demanda, o preço se tem muita oferta, o preço baixa. Se o contrário, se tem pouca oferta para muita demanda, o preço sobe. Então, câmbio automático, já lá naquela época, dentro de uma análise SWOT, eu identifiquei que tinha pouca oferta para muita demanda. Imagina a quantidade de carros na Grande Florianópolis, contando Palhoça, Biguaçu, São José, Florianópolis, quase 500 mil carros. A gente tem a conta lá no Detran. Mais de 60%, quase 70% hoje é câmbio automático. Quantas oficinas mecânicas trabalhavam com câmbio automático naquela época? Cara, 3, 4. Né? Aí, pô, cara, 500 mil carros para 4 oficinas, 5 oficinas. O cara mexer. Cara, isso aqui é uma puta oportunidade, meu. Aí, isso aqui é uma mina de dinheiro. Aí eu pensei, tá, beleza. Identifiquei, dentro do planejamento estratégico, fazendo uma análise SWOT, identifiquei uma oportunidade. Aí, agora, o que eu preciso? Quais são as barreiras que eu preciso para quebrar e ser fera nessa oportunidade? Precisa de treinamento. Onde é que dá treinamento? Treinamento em São Paulo, treinamento lá no Rio Grande do Sul, treinamento... precisa de ferramenta. O que precisa de ferramenta? Precisa de uma máquina, precisa de a ferramenta da embreagem X, da Y, a de calibração disso, daqui. Botei, fiz um plano de negócio, tem que gastar tantos mil para virar a chave nesse negócio. Comecei. Deu tudo errado. Deu tudo errado porque é o seguinte, comecei, fiz um monte de treinamento e eu achei que, agora a gente tá fera em câmbio automático. Comecei a botar propagandas, anúncios, especializado em câmbio automático. Só que a gente não tinha experiência. Aí os carros começaram a vir, a gente tinha um curso, a gente tinha um treinamento, só que assim, o dia a dia, a experiência é outros 500. Então os carros começaram a vir, a gente não conseguia consertar os carros, no final a gente pagava mais caro para outra empresa, às vezes, consertar. E para entregar, por causa do nosso nome, para entregar o carro bem feitinho, pelo valor combinado. E aos pouquinhos a gente, tem uma coisa errada. Eu paguei X e agora eu cobrei X, estou vendendo a 2X, e estou tendo um custo de 2X. Alguma coisa errada. Aí eu comecei a buscar no mercado aí, profissionais que são, só que isso me colocou no mercado. Isso aí me colocou nos grupos, isso aí me colocou nos congressos, né? Foi o primeiro passo. Aí eu comecei a ter contato, com o mercado de câmbio automático, onde a gente começou a conhecer profissionais, e daí sim começou a brincadeira. A gente trouxe profissionais e acreditou na ideia. Mas por que eu acreditei na ideia? Porque eu sabia que era uma ideia que era vencedora. Porque eu tinha feito toda uma análise, eu sabia que era uma ideia vencedora. E essa é a importância também, por exemplo, de planejar. Dentro do planejamento, a gente consegue descobrir coisas que no dia a dia, se a gente está preocupado em apertar o parafuso, se a gente está preocupado ali em atender um carro, se a gente está muito preocupado com o operacional, a gente deixa, às vezes, uma oportunidade dessa passar. Então, isso aí é uma importância. Todo esse processo aí, você está colocando isso no seu treinamento, né? Você vai estar aplicando esses métodos, né? Sim, não. Aqui... Não é só chegar lá e falar que o cara tem que fazer isso, está tratando de internet, vai ser um processo e... Aqui, a gente tá brincando, né? Estamos batendo papo e eu contando uma história pra ti. Eu tô ansioso pra ver esse treinamento seu rodar, cara. Eu tô querendo marcar aqui que nós vamos fazer a primeira turma. Aqui nós estamos batendo papo e eu contando uma história pra ti. Mas assim, não, cara. Um treinamento que a gente tem, por um script. Eu tô dizendo a minha ansiedade, porque assim, eu mexo com treinamento, eu sou um expert nisso, eu tenho uma agência de treinamento. E é top. Eu tenho vários assuntos, várias pessoas que eu tenho contato no Brasil inteiro hoje, né, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido, e eu ainda não vi nada no perfil desse tipo de negócio que você está fazendo. Eu achei super interessante quando você compartilhou para mim uns meses atrás. E, cara, você me perguntou, tipo assim, o que você acha? Né? Acreditando no meu potencial de negócio, porque o meu negócio é esse. E, cara, se for isso aí, isso tem mercado. Porque a gente vê a necessidade desses caras dessa organização, entendeu? Eu não tenho sombra de dúvidas que vai ser um estrondo aí pro ano que vem. Você acha que lá para fevereiro a gente já pode te lançar aí, não?
Dá para lançar. Eu acredito que Deixa eu a expectativa dos ouvintes aí, né? o problema é a agenda. O problema é a agenda, porque assim... E a organização. A minha agenda, por exemplo, eu já começo a formalizar ela até novembro desse ano, final de novembro, eu já estou com o primeiro semestre à frente todo agendado. Então eu vou te procurar nesses próximos dias aí. Porque eu já não, sim, encaixar um planejamento casado, eu monto a minha agenda. A gente já começar, até mesmo para forçar a gente. Você também comentou isso, Arthur, e quando eu não comecei a forçar a mim mesmo a sair do papel, ir para o papel o negócio, as coisas não andam. Isso, exatamente. E eu faço isso todos os dias. Se eu não coloco uma agenda, não ligo para o instrutor e já formalizo a agenda dele, as coisas não saem. Não, a gente procrastina, né, Arthur? O que eu faço? Joga o chapéu pro outro lado do muro. Primeiro, joga o chapéu pro outro lado do muro e dá um jeito de buscar. E é exatamente isso. Eu fui lá, criei um Instagram, né? Até legal, pessoal, seguir esse Instagram, Acelerador de Oficinas, tá? No Instagram. Segue aí, voltado para isso. Ali que eu vou dar os insights, ali que eu vou dar as sacadas, ali que eu vou dar... Já tá colocando material lá? Você já tá alimentando? Já tô colocando, tenho 5, 6 vídeos, tá? Mas tô colocando material lá, é que eu contratei daí. Primeiro eu joguei o Instagram no ar. Aí agora eu contratei um cara de marketing que é sensacional, né? Também faz o marketing aqui da Eletrovel. Então contratei o cara para o cara dar uma repaginada na página. A página dele acabou de entrar aí, ó, Acelerador de Oficinas, pessoal, aí. Já entra aí, já segue ele aí. Isso. Aí esse acelerador de oficinas vai ser voltado só para falar de gestão de oficina, de insights, de como ganhar dinheiro, de como a gente cria processo, como a gente monta um time. Isso aqui é uma coisa que, eu até tinha notado que eu queria comentar aqui. Como a gente monta um time, né? Eu vejo a empresa como se fosse um time de futebol, um Real Madrid, né? E daí a gente escala a equipe, a gente monta um time. Realmente, tem ali 2 eletricistas, 2 mecânico convencional, 2 mecânicos de câmbio, no mínimo sempre 2. Por que no mínimo sempre 2? Já aconteceu comigo, né? Contei pra ti, já aconteceu comigo de ficar na mão. O cara de câmbio, um mecânico só de câmbio. Aí o cara precisa pegar férias. Ou o cara vai trabalhar em outro lugar. Sim, aí tu tá na mão. Então a gente sempre tem que ter um backup, né? E aqui na empresa eu monto uma estrutura da Eletrovel, onde eu tenho o mecânico A, o B e o C, né? E o A, dentro da nossa cultura, o A sempre tem que passar o conhecimento do B, o B pro C, e o C basicamente trabalha com o A. O C é o cara que tira o câmbio, bota o câmbio, tira a mecatrônica, bota a mecatrônica, ajuda o A a programar. Então ele aprende muito, ele tá sempre colado num cara que é tubarão. E o mecânico B já é um mecânico formado, onde vai fazer um motor, vai fazer um cabeçote, vai fazer as coisas sozinho. Mas mesmo assim ele também quer aprender, porque ele quer virar. Então ele também tá ali sempre de olho. Aí a gente cria uma estratégia dentro da empresa, onde a empresa se torna, a galera, um ajuda o outro a crescer, tem um crescimento mútuo, e todo mundo fica feliz, porque se tu ganha conhecimento, imagina, a gente comentou do Almir lá no começo da live. O Almir, cara, acho que eu não conheço um eletricista melhor que ele. Eu conheço o eletricista, tá? O cara é sensacional. Mas ele chegou aqui, não sabia fazer dualógico, não sabia fazer power shift, não sabia fazer remote, não sabia fazer DSG com a gente. Os drones. Já tinha até feito uma vez ou outra lá, mas cara, hoje ele é o melhor cara que tem em Santa Catarina para fazer. Ele domina o dualógico, remote, é sensacional. Ele bota nos aparelhos que a gente tem, simuladores. E, pensa no nível de felicidade de um profissional, né, desse. Mas eu não penso só no Almir, eu penso isso do Gabriel, eu penso isso do Cassiano, do Thomas, de todos os outros da equipe. Cada um vai casando e a gente vai montando um time. E a empresa... É muito legal. Quando você tem bons atletas, bons jogadores dentro do mesmo time, cara, e eles têm essa metodologia, eles entendem a política da empresa, eles vão simultaneamente se ajudando e aprendendo simultaneamente. O crescimento técnico desses caras, a evolução deles diariamente estão evoluindo. Isso é fantástico. Eu não tenho problema nenhum. Mas eu vou ensinar um profissional, eu vou... e depois ele vai virar concorrente, ou depois ele vai, sei lá, trabalhar em um outro lugar. Cara, não tem problema nenhum. Até porque, a gente tem uma área dentro da empresa, um dos business é ser distribuidora, né, de câmbio. Então, se eu ensinar os caras ir lá e abrir uma oficina, ele vai comprar comigo. Vai comprar contigo. Então, se eu não ganho do jeito, ganho de um lado, ganho do outro. Sendo parceiro, né? Outra, se esse cara, por exemplo, daqui a 2, 3 anos, o cara tá trabalhando lá de chefe de oficina de uma concessionária da Volvo, né, por exemplo, que é um amigão meu lá, o Eduardo, da Porsche, que é o Raul, um queridão. O cara tá lá, chefe de oficina da Porsche.
cara, eu preciso de uma informação, eu preciso de alguma coisa técnica. Eu tenho acesso a esse cara, porque, pô, já ajudei, ensinei o cara. Claro. Então é muito mais fácil. Cara, tem gratidão por vocês e tal, tem um relacionamento. Eu não digo, eu não tô falando que o Raul, o Eduardo trabalhar comigo, eu tô dando um exemplo, né? Sim. Profissional meu, aqui, sair futuramente, tá, de chefe de oficina de uma concessionária, pô, olha o acesso que eu vou ter com esse cara, né? Então, para trocar uma ideia, pegar uma informação. Então, eu penso que tem que ser mais amplo o negócio, eu não tenho medo de ensinar, não. O conhecimento, ele tá aqui para ser multiplicado. Tem que compartilhar, é o correto. Mas é isso. Dani, chegando no finaleiro aí, já tá 9 horas do papo, rende, né? Eu vou falando, cara, se tu me der espaço, eu vou falando. Então, hoje nós viemos para te ouvir, cara. Todo mundo queria te ouvir, a gente anunciou aí nas redes sociais, e as pessoas perguntando quem era Daniel. A minha equipe falou assim, ó, vem pra live que vocês vão ver quem é o Daniel. Cara, foi um prazer gigante, de coração. Você sabe o quanto eu aprendi a respeitar a sua empresa, né, sua mãezinha. Adorei o dia que a sua mãe estava perto da gente aí. Adoro essa senhorinha, assim, quando vem aquele sorrisinho mais lindo, assim. Tem uma família linda, a Duda, né, que é a sua esposa, que também cuida da parte financeira aí. É uma mulher brilhante, uma mulher extraordinária, que eu acredito que é o seu braço direito aí dentro da empresa. Então, assim, cara, parabéns. É a única palavra que me vem à mente de ver o seu sucesso. Eu tenho visto a evolução da sua empresa dia após dia. Então, sempre quando eu vou aí, eu vejo que vocês evoluíram ainda mais. Vocês estão preocupados em sempre ser os melhores, oferecer os melhores trabalhos. Isso é muito importante. Isso faz parte da mentalidade de um tubarão, né, do cara que é despontado. E a gente quer te usar, cara, quer usar o seu talento, quer usar o seu conteúdo, a sua mente brilhante aí para fazer impulsionar as empresas. Eu não tenho dúvidas que você vai ter muito sucesso nessa parte, cara, do treinamento. E você está correto, a gente não pode esconder o conhecimento e levar para o caixão, né? A gente tem que fazer as pessoas evoluírem e faturar com isso, isso é naturalmente. O dinheiro vai ser o resultado daquilo que você vai oferecer no mercado, isso é mais que natural. Tá? Eu te agradeço demais, né? Vou te dar a liberdade de fazer as considerações finais aí. E numa próxima oportunidade a gente talvez volte falando unicamente do treinamento, da estratégia que a gente vai usar para estar colocando o seu treinamento no mercado. Para mim vai ser um prazer gigante ser a primeira agência de colocar para rodar o seu treinamento aí. Tá? Né? Muito obrigado. Vamos finais aí. Ô, Arthur, eu penso o seguinte, cara. Eu vejo o nosso mercado como se fosse eu escutei isso lá no congresso da CAB, da Câmbio Automático Brasil, né, onde a gente é sócio e a gente tem uma parceria muito grande, né, onde é a maior associação de reparadores de câmbio automático da América Latina. A gente tem uma parceria muito grande com eles. O que acontece? Eu vejo como se fosse um grande mar, e se a maré subir, todos os barquinhos sobem junto. Isso. E a mesma coisa a oficina mecânica, né? A gente está num grande mar, então se o nosso nível subir, todo o nosso segmento, o nosso setor vai subir junto. Então, essa é uma ideia. A gente subir, como diz o Pitucho chegou a entrar na live ali. Subir a régua. Então, um abraço pro Pitucho aí. Não sei se ele tá acompanhando ainda, mas é um querido. Aí, basicamente é isso que eu penso, cara. Então, essas são as ideias de realmente botar isso em prática, trazer esse treinamento. Então, essa live aí, a gente só trocou uma ideia, bateu um papo, mas existe metodologia por trás, existe fluxograma, existe passo a passo, existe técnicas que foram implementadas aqui, a gente acompanhou e deu resultado. Então, é um negócio que é muito top mesmo. E queria te agradecer também por ter me convidado, por ter essa visão que a Eletrovel realmente está despontando no mercado, que a gente trabalha para isso, né? Para também ser reconhecido e fazer um bom trabalho. É isso aí. É isso aí. Querido, muito obrigado. Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua empresa e a evolução possa ser contínua diariamente. E continue assim, sendo esse cara muito bacana, um cara humilde, que tem ainda tempo, tantos afazeres que você tem. Se ainda sobra um tempo, eu chego aí, você sobra um tempinho de lá, me dá um cafezinho, tomar uma aguinha comigo. Isso é muito legal, né? Mesmo tendo todas as suas ocupações. Beleza? Fica com Deus, grande abraço, beijão no coração. E numa próxima oportunidade, vamos estar te trazendo aí novamente. Beleza? Um abraço, tá? Pessoal, um grande abraço. É no X, né? É no X para sair aqui, né? Isso. Pessoal, muito obrigado por estar conosco aí durante essa live especial. Fico muito feliz em ter muitas pessoas aí. A Maria, lá do André, lá da Oliveira Motors Sport, lá de Jaguaruna, teve o tempo todo aí colado aí conosco. Obrigado, Maria. Participou, inclusive, de um treinamento com a gente aí de gestão de oficinas aí em Tubarão esse final de semana. Muito obrigado a todos vocês, Franciele, abraço, querida.
Maria, parabéns para vocês. Muito obrigado. Continue seguindo os conteúdos da Fênix, sempre compartilhando aí com seus amigos para nos seguirem também. E sempre a gente tem boas coisas para estar trazendo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço e até segunda-feira que vem vou estar falando com mais um empreendedor notável, tá? Fiquem ligados aí. Grande abraço.